Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, vocês me pediram um bocado e hoje eu vou dizer o que achei do Moto G4 Plus. Esse telefone aqui faz parte da quarta geração do Moto G, tá chegando depois que a Motorola foi comprada pela Lenovo e chegou junto com mais duas outras versões. O Moto G4 Play, que é um modelo menor e mais simples, e o Moto G4 comum, que tem o mesmo tamanho e o mesmo processador, mas não alguns extras que vêm nele. Então vamos ver. Vamos começar falando das principais novidades do Moto G4 Plus, então. Bom, ele tem a tela maior do que a da geração anterior, agora são 5.5 polegadas, um processador mais novo e tem como diferenciais em relação aos outros dois da linha, uma câmera mais avançada com um sistema de foco a laser e um leitor de impressões digitais aqui na frente. E olhem, eu vou dizer a vocês que esse foi um telefone que me agradou sob vários aspectos. Sério, eu vou falar deles agora. O primeiro é a rapidez, e eu sempre tenho cuidado para dizer que um celular é rápido, afinal, existem aquelas pessoas mais exigentes que podem contestar isso, mas a verdade é que eu usei por um bom tempo como meu único telefone, fazendo tudo o que eu sempre faço, e foram raríssimos os momentos em que eu senti lentidão. Então, claro, vai haver aqueles tops de linha mais rápidos, só que esse Moto G foi muito bem nesse sentido, e acredito que vai agradar a maioria dos usuários no desempenho. No meu uso ele foi claramente mais fluido que um Lenovo Vibe A7010, por exemplo, e quando eu notei pequenas lentidões, geralmente foi logo depois de reiniciar o aparelho, quando ele estava carregando as coisas ainda. Com mais tempo de uso pode ser que lentidões sejam mais frequentes? Talvez sim, mas não é essa a projeção que eu faço a partir do que eu vi não, e certamente o Android quase puro que ele traz colabora com isso. Sobre jogos, eu diria que é um aparelho que está pronto para rodar o que existe hoje em dia, até os jogos mais pesados, embora ele também não tenha sobra para rodar o que vai ser lançado a longo prazo, vamos dizer, daqui a uns 2 anos. Lembrem, a gente está falando de um celular ainda intermediário, que não está entre os mais baratos, mas também não está entre aqueles mais caros e mais poderosões. Beleza, outras coisas que me agradaram foram a tela e o leitor de impressões digitais. A tela agora é Full HD, mas independentemente da resolução, eu acho que é o melhor painel que eu já usei em um Moto G, com ângulos de visão bacana e sem um efeitinho de listas diagonais que apareciam muito no Moto G3. Não vai ser como a tela de um LG G4 da vida, mas eu curti. E o leitor de impressões digitais, que serve para destravar o telefone, eu acho que é o mais rápido que eu já testei no Android. Isso mesmo. E olha que eu já testei até o do Nexus 5X, que é um celular do Google. Aqui no Moto G o tempo de reconhecimento do dedo é baixíssimo e a taxa de erro também muito baixa. Eu só acho que eles poderiam fazer com que esse leitor funcionasse como um botão home também. Quando você está navegando pelo sistema e toca nele, ele não faz absolutamente nada. A barra de comandos do Android já aparece na própria tela, portanto ele está aqui meio que de figuração nesse sentido. Para não dizer que ele não faz absolutamente nada, existem alguns aplicativos que fazem com que essa barrinha de comandos suma. É o caso do YouTube, quando você está vendo um vídeo em tela cheia. E aí, quando a barrinha sumiu, você toca aqui e ela dá o ar da graça novamente. Eu devo dizer que no início, esse lance de ele não funcionar como um home foi mais problemático para mim. Toda hora eu ficava tocando aqui como se fosse um celular da Samsung e não acontecia nada. Depois eu me acostumei a só utilizá-lo quando ele realmente faz sentido. Mas ainda assim eu acho que não custa nada a Moto colocar essa função aqui de software, né? Para quem quiser usar. Enfim, as câmeras desse Moto G também são bacaninhas. Eu costumo dizer para os meus amigos que elas não são as melhores que eu já vi em nada, mas elas são boas em quase tudo. Quando você está numa luz meio ruim, elas podem demorar um pouquinho para tirar as fotos, mas no geral a qualidade das imagens que elas fazem é bacana, tanto na frontal quanto na traseira, e o aplicativo de câmera que foi remodelado agora traz mais opções, inclusive um modo manual, que eu sinceramente duvido que vai interessar a maioria do público que compra um Moto G, mas enfim, ele está aí. No Snapchat as câmeras vão bem, embora é algo curioso, porque a frontal para mim foi melhor do que a traseira nesse aplicativo, já que ela sempre filma de forma lisinha, enquanto na traseira, às vezes, eu enfrentei algumas engasgadas. Eu tenho que mencionar que algumas vezes a câmera de vídeo deu uns pauzinhos em minha mão sim, tanto no app nativo quanto no Snapchat, por exemplo. Ocorreu que quando eu tentei filmar, aparecia uma mensagenzinha de erro do tipo, a câmera não está disponível. E aí eu precisei até reiniciar o aparelho uma vez para que ela voltasse a funcionar. Obviamente que perdi o momento que eu queria filmar ali. É um lance de software, portanto pode ser resolvido, mas fica aí a citação, né? A respeito da bateria, galera, ela é decente. No meu uso tradicional, com aplicativos diversos, redes sociais, câmera e música, ela ficou acima da minha linha aqui de vídeo aceitável do ruim.
eu peguei umas 4 horas de tela ligada com umas 15, 16 de uso, e umas vezes ele chegou a 6 horas de tela ligada, mas aí caindo para 9 horas de uso. Ainda assim, muito tempo de tela ligada, né? Então, se você não entende dessas coisas de tempo, de tela ligada, não sei o que, eu vou resumir dizendo que essa é uma bateria que vai aguentar um dia de uso de forma tranquila. Se você vai para o trabalho, fica dando umas mexidinhas enquanto isso, depois dá uma saída, volta para casa, então é muito provável que você chegue e o telefone ainda tenha bateria. Se eu tiver que fazer algumas ressalvas sobre esse telefone, eu começo pelo design. Não que ele seja feio, não é não, e o acabamento é ok. Mas é que como esse Moto G ficou chapadão atrás, lisinho, e como o fundo não é muito aderente, ele não vai ter a pegada mais segura do mundo. Considere também que a tela tá maior, 5.5 polegadas. Ele pode ser meio escorregadio às vezes sim. A frente com esse leitor ficou meio Samsung também, e aí é uma questão de gosto, mas eu aceitei por ter me acostumado. Acho que o leitor poderia ter ficado no logo da moto, atrás do telefone. É importante dizer que ele não é mais resistente à água como era o Moto G3, só tem proteção contra respingos, então é algo bem mais sutil mesmo. Mas sim, ele tem aquelas funções legais da Motorola antes de ser comprada pela Lenovo. Android quase puro, como eu já mencionei, tem a função de ativar a câmera com uma chacoalhada, que é sempre ótima, também ativa a lanterna com 2 batidas ao estilo karatê, e tem a Mototela, esse sistema que substitui um possível LED de notificações do aparelho. Ela mostra não só a hora, como também novidades de aplicativos que receberam alguma atualização. Nesse caso está aparecendo o íconezinho do Instagram aqui, eu posso verificar o que foi que aconteceu deslizando para cima. Como é uma versão nova, também rolam possibilidades diferentes. Por exemplo, se você está ouvindo uma música no Spotify, a Mototela vai exibir o íconezinho do programa e você pode tocar e passar de música sem precisar entrar no sistema. Só que o que eu percebi é que como o Moto G4 Plus tem o leitor biométrico, eu acabei interagindo muito menos com a Mototela. Eu sempre pego o telefone já com o dedo aqui e ele está destravado, portanto eu não tenho muito nem tempo para ficar pensando nela. É uma função que eu diria que ainda é bacana, não é descartável, eu gosto que ela esteja presente, mas aconteceu comigo de eu utilizar muito menos e sem dúvidas vai acontecer com muitos de vocês também se comprarem o Moto G4 Plus. Agora, um problemão que eu vejo nesse telefone é o preço, né? Ele custa 1.500 conto e apesar de a gente saber que todos os celulares estão com um valor meio alto agora, a Sony inclusive acabou de lançar um intermediário até mais caro, apesar disso ainda é possível pegar aparelhos do ano passado que são mais potentes e mais baratos. Por exemplo, o Zenfone 2, que está na casa dos 1.200, 1.300, ou o Xperia Z3 da Sony, que onde vira aparece na casa dos 1.500 também. Então assim, esses que eu mencionei têm Android quase puro? Tem leitor biométrico? Não. E é isso que pode justificar a compra para muita gente do Moto G4. Apesar de não ser um celular poderoso como um top de linha, de jeito nenhum, esse é um aparelho que é bastante atualizado em termos de funções e para quem preza mais por esse aspecto, de repente pode considerá-lo sim. Tá longe de ter um preço bom como o Moto G tinha antigamente, tá longe de ser um campeão do custo-benefício, mas ele tem suas cartas na manga. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e eu já vou ficando por aqui. Um abração, falou!